ainda tem gente que duvida da capacidade do Real Madrid de virar um jogo de futebol nos momentos finais. E olha que esse nem foi tão difícil assim. A gente vai fazer análise aqui, mas foi justa a vitória do Real Madrid, com emoção, porque parece que esse time não sabe também prover um jogo sem emoção, com vitória no finalzinho. Meus caros, sejam bem-vindos a mais um Quarto de Hotel, né, com essa cortina aqui, ó, que parece mais uma cortina de banheiro, estilosa, estilosa. Enfim, esse é o cenário de hoje. Estamos em Glasgow, na Escócia, para a cobertura do jogo entre Celtic e Bayern de Munique. Queria ter visto o jogo hoje em loco de Sporting e Borussia Dortmund. Depois do resultado, talvez não queria tanto, porque estar em Portugal depois do 3-0 para o Borussia Dortmund é mais complicado, mas enfim. Vamos comentar esses dois jogos, tá? Assisti aqui depois das atividades do MD-1, né, da prévia da partida entre Celtic e Bayern de Munique. Estou muito animado, ansioso para esse jogo. É minha primeira vez cobrindo um jogo de futebol no Celtic Park, mas isso é papo para amanhã. Assunto para amanhã. O que a gente tem que falar hoje aqui são os dois jogos que eu acompanhei. Na TV do hotel eu vi o Manchester City 2, Real Madrid 3. E também no telefone, né, no telemóvel, celular, vi o Sporting perdendo de 3-0 pro Borussia Dortmund, praticamente dando adeus à Liga dos Campeões da Europa. Então vamos lá. Primeiro de tudo, chegou, deixou o like, comentários de vocês. Se inscreve no canal. Segundo que esse vídeo aqui é um apoio da nossa grande parceira, a KTO, tá? Eu dei algumas dicas hoje no Instagram lá. Não sei se vocês fizeram uma fezinha. Quem não fez pode já fazer para amanhã, utilizando o meu link. Amanhã eu vou dar mais algumas dicas. Cravei alguns, errei alguns outros. Mas enfim, não fui mal, fui bem. Bora lá. Vamos começar com o grande jogo da noite, né? Não pode ser diferente. O Manchester City recebeu o Real Madrid. Eu tinha falado na semana passada, isso no Melhor Futebol do Mundo, que se o Manchester City quisesse ser Manchester City do jeito que está jogando nessa temporada, iria sofrer. Iria sofrer de qualquer jeito, mas sofreria ainda mais. A estratégia tinha que ser um pouco menos Manchester City e jogar mais em função do erro do Real Madrid, e esses erros acontecem corriqueiramente nesta temporada. Porque se o Manchester City entrasse em campo da forma com que vem jogando suas partidas na Premier League, em casa, na Inglaterra, ou mesmo na Liga dos Campeões, poderia ser uma pancada. Mas o que vimos dentro de campo foi o Manchester City um pouco menos City e um Real Madrid com muita capacidade individual, especialmente para conseguir decidir as partidas e conseguindo virar um jogo muito difícil, né? Muito complicado pelo resultado em si, por jogar fora de casa, enfim. Mas quando eu digo que é um City menos City, é que o Guardiola mudou um pouco a equipe, né? Se preveniu mais, tentou precaver mais. E as coisas foram desandando durante a partida. Aliás, parêntese aqui. É impressionante a capacidade desse City, sabendo todas as limitações da equipe coletivamente nesse momento, sabendo que as falhas estão acontecendo, que a maré não tá para peixe. É impressionante a capacidade do City de se sabotar. Especialmente no último gol. Os outros, enfim, também teve um pouco disso, mas especialmente no último gol, mais uma vez uma falha individual resultando num gol do adversário. E um gol decisivo, né? Mas os outros também a gente pode chegar lá nesse aspecto. Entretanto, o Guardiola tentou fazer um City um pouco mais prevenido, como eu disse, com 5 zagueiros. Se a gente contar o volante, né, o Stones, você tem o Akanji, o Gvardiol, um jogando na direita, outro jogando na esquerda, né, de lateral. Apesar que o Gvardiol fez um bom jogo pela esquerda e corredor central, não foi apenas um lateral, mas explorou muito bem o corredor central, pisando na área do Real Madrid. Os 2 zagueiros, o Stones mais à frente, e aí uma equipe formada muito para dar a bola ao Real Madrid, esperar o Real Madrid e aí sim fazer as transições para pegar, especialmente no meio-campo, o Real Madrid desprevenido e tentar encontrar o seu espaço por aí. Isso não é Manchester City de Guardiola, não tem a ver com o DNA do Guardiola. Mas numa competição de mata-mata, quando você tem um time tão
potente a nível individual, né, com tantas forças que podem te agredir, no momento em que sua defesa vive uma fase muito instável, eu acho que foi uma escolha certa do Guardiola. Acho que o Guardiola entendeu muito bem o que ele precisava tentar para sair com um resultado positivo. Só que as coisas depois foram se desenhando, obviamente, de uma forma diferente, e também é impressionante a capacidade do Manchester City de diluir, mesmo com o resultado embaixo do braço, durante o jogo. Isso tem a ver com confiança, né? Tem a ver com confiança. Os erros individuais acarretam mais erros individuais e catapultam, despuletam, enfim, uma questão até psicológica, né? O Manchester City mereceu perder do Real Madrid porque em todo momento parecia que o Real Madrid ia fazer um gol. O início do jogo foi mais Real Madrid, perdendo chances, o Ederson fazendo boas defesas, depois ele vai protagonizar um lance que, enfim, do segundo gol do Real Madrid, que é um erro do Ederson, mas no geral, a partida inteira o Ederson foi tentando salvar o Manchester City, né? E conseguiu fazer grandes defesas. Teve bola na trave, enfim. Eu tinha a sensação de que a qualquer momento o Real Madrid poderia marcar. Com essa falta de pegada da defesa do Manchester City, com muitos espaços e pela qualidade individual que tem a equipe do Real Madrid, né? E o primeiro gol, curiosamente, sai do Manchester City. Uma bela bola do Grealish, e aí sim, o ataque surpresa do Gvardiol dentro da área, ele gira o corpo, ajeita com o peito e o Haaland faz 1-0. Eu, pela perspectiva que vi o jogo, a gente já dava para ver que o Haaland iria realmente ter uma participação fundamental, porque tinha espaço para correr, né? E o City jogando numa outra formatação, sem ter tanto a bola, sem, enfim, ficar dominando com ela lá na frente, teria mais espaço para fazer essa transição e explorar a velocidade do Haaland. E o Haaland fez 1-0. O City não soube segurar o resultado. O Real Madrid continuou melhor na partida. O Real Madrid, como eu disse, teve várias e várias chances de empatar o jogo ainda na primeira etapa. Volta o segundo tempo, volta melhor o Real Madrid. Tem as substituições. E para mim elas são cruciais, né? O Foden entra na lesão do Grealish. Acho que o Foden não entrou mal. Mas a partir daí, as substituições do Guardiola, o Rico Lewis entrando no lugar do Akanji. Não sei se foi problema físico, não consegui perceber muito bem. E depois o Kovacic entrando no meio campo, foram substituições que não resultaram. Pelo contrário, pioraram demais o City. Pioraram demais, a nível individual e a nível coletivo. O Real Madrid empata com o gol do Mbappé, e aí é que entra aquela aura do Real Madrid na Liga dos Campeões, né? Porque o Mbappé recebe a bola dentro da área, ele chuta de primeira, só que ele erra o chute. E mesmo errando o chute, ele mata o Ederson, cara. Então, assim, nem quando a coisa parece que não vai rolar, pro Real Madrid nessa competição rola. Então, é muito complicado. Depois, o Real Madrid continuou bem no segundo tempo, o City com alguns lances esporádicos, teve também bola na trave e tal, mas consegue fazer o segundo gol num pênalti que para mim foi. O corpo tá dentro da área, enfim, tem revisão do VAR, pênalti, e o Haaland faz o 2-1 aos 80 minutos, cara. É para fechar a casinha lá atrás, se defender e acabou o jogo. Acabou o jogo, não. O City, desorganizadamente, continua com a defesa muito desprotegida, uma linha mais alta, sem perceber que é o Real Madrid que está do outro lado, parece, né? Com a capacidade de virar uma partida como essa nos minutos finais. E aí tem as substituições do Real Madrid que vão muito bem, né? O Brahim Dias entrou muito bem no jogo, muito bem no jogo. O gol os dois últimos gols têm a participação direta do Vini. Primeiro ele recebe, finaliza e o Ederson não pode bater roupa para dentro da área ali. É uma defesa que a bola vai em cima dele, tudo bem que tem a velocidade da bola, mas é para tirar para escanteio ou, enfim, jogar para o alto. Não dá para ele defender no meio da área. O Brahim Dias estava esperto e faz o 2-2. E depois, o 3-2, mais uma bola, um erro do Manchester City, como eu falei, erro do Rico Lewis lá, uma atrapalhada. Bola no Vinícius, ele tira do goleiro, e o Bellingham, que fez um ótimo jogo, tá? Aliás, belíssimo jogo do Bellingham, fazendo funções defensivas, não apenas ofensivas e tal.
consegue fazer o 3-2 aos 90 e tal minutos. Vitória com cara de Real Madrid, com alma de Real Madrid, com aura de Real Madrid e com muitos erros de um Manchester City que está se desintegrando durante as partidas, entregando para o adversário as vitórias e provavelmente a gente vai ver uma temporada para esquecer do City. Eu não vejo, por mais que eu acho que individualmente o City tem qualidade para tal, coletivamente e que piora o individual, eu não vejo o City com condições de chegar no Santiago Bernabéu e virar esse resultado. Vai me surpreender muito. Eu acho que hoje era um resultado para os 80 minutos, 2-1. Vamos levar para o Bernabéu e ver no que dá. Mas 3-2 vai ser muito complicado. E aí passamos para quem? O Sporting Clube de Portugal. Esse era um jogo difícil para os dois lados. Para o lado do Sporting, tem a questão das lesões que vem maltratando o time, vem maltratando o plantel. Tem feito o Rui Borges escolher e rotacionar demais, especialmente no sistema defensivo. Isso cobra um preço, desorganização, erros, especialmente na bola parada e na bola aérea, que foi o caminho que o Borussia Dortmund encontrou para agredir o Sporting muitas vezes. Mas mesmo assim, o Sporting conseguiu iniciar muito bem a partida contra um Borussia Dortmund assustado, né? Assustado talvez não pelo Sporting, mas por conta da temporada. Niko Kovac acabou de chegar, já perdeu para o Stuttgart no final de semana. Um time que vai ter que ter muita mudança para parar de sangrar defensivamente. Mas, curiosamente, parece que o Borussia Dortmund foi se acertando e lendo o jogo de uma forma muito melhor do que o Sporting durante a partida. Começa bem o Sporting, dando a bola para o Borussia, fazendo as transições rapidamente, explorando o Kende, explorando o Araújo, o Trincão. Enfim, tem bom controle, tem bom domínio, mas muitas vezes falta para ele ser o protagonista, falta o último passe, falta arriscar mais, enfim. Pela capacidade que tem, a cobrança tem que ser do nível da capacidade. O Gyökeres começou no banco, o Morita no banco, enfim, muitos problemas de lesões, como eu falei, né? Então, a improvisação em si, quando eu vi a escalação do Sporting, com o debate no meio, enfim, eu achei que ia desandar. E começou muito bem. Teve bola na trave, teve uma outra chance, o Kobel fazendo defesas, o time chegando com muito perigo, explorando exatamente essa debilidade defensiva do Borussia Dortmund, que qualquer um hoje explora. Mas, já para os 15 minutos finais do primeiro tempo, eu fui sentindo que o Borussia Dortmund foi ficando mais confortável no jogo. E fisicamente, o Sporting foi derretendo, né? Nesse tipo de jogo de Liga dos Campeões, você precisa manter uma pegada física muito forte durante todos os 90 minutos, porque o cabedal, né, a exigência, ela é muito maior do que um jogo, por exemplo, de Liga Portuguesa. E eu fui sentindo que fisicamente foi baixando os níveis, e eu acho que já no final do primeiro tempo o Borussia já criava muitos perigos. E encontrou o caminho nessa bola aérea, né? Parecia que a defesa do Sporting não se conversava quando a bola era alçada dentro da área. O Brandt muito bem, entendeu bastante o jogo ali, tanto entre linhas quanto caindo também pelo lado direito para fazer essa bola chegar com qualidade no cruzamento. E a partir do segundo tempo, o Sporting derreteu, o Borussia cresceu e conseguiu construir o resultado. Muito na conta do Guirassy. Parêntese aqui para o Guirassy. É um jogador muito inteligente. É um centroavante moderno, tem muita presença de área, tem cabeceio, ele consegue cair pelos lados do campo, consegue ter, enfim, um impacto no jogo muito maior do que, por exemplo, um centroavante estático, né? Procura a todo momento os seus companheiros, tem capacidade de passe, é um cara muito bom, muito bom. Não é à toa que é o artilheiro da Liga dos Campeões, né? E o gol que ele faz é um gol puro de centroavante, uma bela bola alçada na área, e ele faz o gol. O Borussia Dortmund tem suas armas no banco de reservas, os jogadores que entraram muito bem. O segundo gol sai de uma bola alçada do próprio Guirassy para o meio, e o Pascal Gross está lá como elemento de surpresa, e vocês veem como a defesa do Sporting nesse lance está desorganizada. E o terceiro gol na velocidade, aí o Sporting já se lançando ao ataque, com o ADM,
fazendo o 3-0. O resultado é muito pesado para aquilo que foi o jogo, mas competitivamente o segundo tempo do Sporting foi muito ruim. O Gyökeres entrou, definitivamente fisicamente não está bem, e aí falta ritmo, falta tudo. Morita entrou também, enfim. É um resultado que mata o Sporting, para mim mata a eliminatória, porque você jogar no Signal Iduna Park sem ter pelo menos a possibilidade de vencer por 1-0 e sair classificado, completamente surreal imaginar que o Sporting vai chegar lá e vai se classificar. Inclusive agora, com essa questão de física, talvez até seja um jogo que o Sporting priorize outras coisas, né? Precisa brigar dentro do seu próprio campeonato e fisicamente os caras precisam se recuperar para o Sporting continuar sendo um time combativo dentro da Liga Portuguesa. Me decepcionou um pouco o resultado. Me decepcionou bastante o João Pereira ter protagonizado a falha do gol. Falei João Pereira de novo. Perdão, gente. Perdão. Volta. João Simões, que é o miúdo do Sporting, que é enfim, belo jogador, teve personalidade no primeiro tempo, maturidade, estava bem. Ele erra o passe que vai originar o gol. Sai chateado, né, desolado. Mas futebol é isso, cara. Esses grandes palcos, esses grandes jogos também moldam caráter. Infelizmente para o João aconteceu isso daí. Mas ficar de olho nele, viu? Bom jogador. E se não deixar se abalar, eu acho que pode ser em breve um dos protagonistas desse meio campo do Sporting. O Yulman também fora, faz uma falta danada, enfim. A ver, a ver. Amanhã tem mais Champions. Amanhã tem Benfica lá no Principado, né? Visitando o Mônaco. Esse jogo eu não vou poder comentar, depois dou uma pincelada aqui no resultado, o que eu achei. Mas estarei no Celtic Park, no Inferno Verde, para a gente ver o que vai rolar nesse Celtic e Bayern de Munique. Beijo para vocês, se cuidem. Bom descanso.